Aí, vê aí. Pode ser no... Não, não apareceu não. E aí? Tá ligadinho. Ele vai descendo. Olha lá. Não foi. É da aqui, né? É, fica na página da igreja? É, né? No Facebook. Facebook, né? Porque eu não tenho... Tá. Ô, irmão Paulo, dá pra você ir ali só pra eu ver como é que tá aqui atrás, aqui, ó. Só pra eu ver como é que tá o foco aqui. Se vai dar aqui. Aí na frente aí, ó, como se eu fosse pregar aí. Isso. Aí. Aí. Pronto. Obrigado, irmão Paulo. Ô, Rebeca, quer ver aí se eu tô... Vê de novo? Vê como que eu tô aí. Se tá aparecendo eu aí. Tá muito... Tá cortando minha cabeça. Tá cortando? Quer arrumar aqui, Matheus? Pra ver? Vê se tá cortando eu aqui, meu Marcos. Aí. Esse é o cinegrafista aqui da... Ele tá preso pra virar aqui? Quer? Pode mexer. Aí. Aí. Tá, minha cabeça não tá cortando não, né? Ah, então tá bom. É um espacinho. Tá, opa, então vamos lá. Agora vai. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, os irmãos também que estão em casa. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Presbítero Marcos, olha ao Senhor, por favor. Sim, Deus maravilhoso, eterno, santo e fiel. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai amado. Te peço, Deus. Sim, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, teu filho, ó Deus. Toma diante de ti. Em nome de teu filho, ó Deus, que esteve à direita do Senhor, Pai. Para todo sempre, Deus, nos ajuda, Pai amado. Sim, Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, teu filho, Pai. Sim, Deus. Amém. Hoje nós estudaremos a lição 4. A construção do templo enfrentou oposição. Nós estamos no terceiro trimestre de 2020, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. O texto áureo diz assim, está em Neemias capítulo 4, versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 4, versículo 6. A verdade prática diz assim, se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Esdras capítulo 4, aí vários versículos alternados. Esdras capítulo 4, versículo 7, versículo 9, versículo 11, versículo 13, versículo 15, 16, 21 e versículo 24. Nós não vamos fazer a leitura, porque a lição de hoje é uma lição
expositiva, onde nós veremos versículo por versículo do capítulo 4 de Esdras. Então, os irmãos, se quiserem acompanhar melhor, podem abrir a Bíblia no capítulo 4 de Esdras. Quem não tem a revista, acompanha pela Bíblia o capítulo 4. E quem tem a revista pode acompanhar pela leitura bíblica em classe. Esdras, capítulo 4. Nós paramos na lição 3, no final do capítulo 3 de Esdras, onde o povo retornou do cativeiro babilônico, lança os fundamentos para a reconstrução do templo, do segundo templo, e realiza sacrifícios a Deus no altar que havia sido restaurado. E como nós sabemos, o inimigo, ele nunca está contente com a nossa vitória. E como de costume, ele se levantou contra o povo de Deus para fazer com que o povo parasse a reconstrução, tanto do altar, como do tabernáculo e até mesmo da cidade de Jerusalém, ou dos muros. Para nós nos situarmos no tempo, eu gostaria de retroceder um pouco na lição e lembrar os irmãos que nós estamos tratando justamente do período em que o povo de Israel, os judeus, estavam cativos na Babilônia, porém, por vontade divina, eles foram libertos desse cativeiro para reiniciar a reconstrução de Jerusalém, mais especificamente do templo e do altar. Os irmãos se lembram da história onde as tribos de Israel, elas foram divididas. Deus faz uma promessa para Abraão e fala para ele que faria uma grande nação dele. Só que na construção dessa nação, o povo foi dividido. Nós conhecemos a história. A nação de Israel ela foi dividida em 12 tribos, sendo 10 tribos compondo o reino do norte e 2 tribos compondo o reino do sul, que era a tribo de Judá e Benjamim. A história, quando nós vemos a Bíblia, em Crônicas e no primeiro livro dos Reis, nós vemos que o reino do norte foi um reinado onde tinham 10 tribos, mas onde um povo era muito rebelde contra Deus. E durante esse período de rebelião contra Deus, Deus levantou profetas para que o povo se arrependesse, mas o povo não se arrependia, eles queriam viver uma vida dúbia, servindo a Deus, nosso Senhor, e a outros deuses. E um dos primeiros mandamentos que o povo havia recebido era o de não terás outros deuses diante de ti. Esse era o primeiro e grande mandamento. A nação de Israel afrontava a Deus quando eles, além de servirem a Deus, eles queriam servir a outros deuses. Isso fez com que Deus levantasse outras nações. Nesse caso, Deus levanta nações para que levassem eles cativos, e eles foram cativos, foram arrancados da sua terra, justamente pela rebeldia que eles causaram contra Deus. E nessa época, Deus usou a Assíria para que eles fossem destruídos. O reino do sul, que era Judá e Benjamim, também teve o seu período de rebeldia. E Deus levantou profetas para combater esse período de rebeldia, onde eles serviam além do nosso Senhor, outros deuses.
Deus levanta uma nação que era a Babilônia. E a Babilônia leva esse povo cativo para a sua terra, para a Babilônia. O reino do norte ele foi levado para a Síria e o reino do sul foi levado para a Babilônia, onde eles ficaram cativos. O reino do norte nunca mais voltou a existir. Deus os permitiu que eles fossem entregues na mão dos assírios, fossem destruídos, fossem retirados da sua terra que Deus havia dado para eles, e devido à rebeldia que eles tinham contra Deus, eles não voltaram para a sua terra. Já o reino do sul, que era a tribo de Judá e Benjamim, tiveram essa disposição de se arrepender, e por decisão de Deus, Deus permitiu que eles ficassem cativos na Babilônia, mas chegou o período em que, devido ao arrependimento deles, eles voltaram para a sua terra. E é justamente dessa passagem que nós estamos tratando. Deus ele permite que eles voltem para a sua terra, tanto a tribo de Judá como a tribo de Benjamim, que era Israel, para que eles reconstruíssem a nação, reconstruíssem o templo e reconstruíssem o altar. E nós vimos na lição passada que, quando eles voltam para a nação deles, que era Israel, eles voltaram a reconstruir o templo, lançaram os alicerces e também fizeram ofertas, fizeram holocaustos a Deus, ou seja, o altar estava sendo restaurado. Só que o inimigo não ficou contente. E aqui no capítulo 4 de Esdras, o inimigo se levanta para destruir a nação, para fazer com que eles parassem de reconstruir o templo, onde era o lugar sagrado para o povo judeu, e é até o dia de hoje. O judeu, ele só oferece sacrifício em Israel e no templo. É o local onde eles oferecem sacrifício. E aí, aqui em Esdras 4, nós vemos justamente a rebelião das nações vizinhas. Deus, irmãos, de uma forma milagrosa, preserva a nação de Israel, a terra, durante 70 anos sem que outros povos a ocupassem. Percebam que isso é um ato milagroso de Deus. Uma terra ficar desocupada durante 70 anos, isso é somente obra divina. Hoje nós vemos os locais que tem, hoje tem as ocupações, uma cidade, ou uma casa, ou um terreno que está desocupado, provavelmente ele não vai ficar muito tempo desocupado. Alguém vai ocupar ele. Então isso que acontece nos dias de hoje não é nada novo, isso aí já acontecia. Uma nação, um território fértil que estava desocupado, rapidamente as nações vizinhas passavam a ocupar. Só que com a nação de Israel foi diferente. Eles tinham uma terra, e durante os 70 anos que eles ficaram cativos na Babilônia, a terra não foi ocupada. Mas quando eles voltaram para a terra deles, Israel, os judeus, as nações vizinhas, é possível, a Bíblia não diz isso, mas quando eles começam a tentar impedir a reconstrução do templo e da cidade, é possível que eles, por algum momento, eles devem ter se perguntado, mas peraí, como é que essa terra aqui estava vazia, todo esse tempo, a gente não ocupou ela, e agora ela está sendo reocupada. Eles estão reconstruindo essa cidade novamente. Então é possível que eles tenham pensado nisso, nesse momento em que eles veem os judeus voltando para ocupar a terra. E aí eles fazem o quê? Tentam impedir a reconstrução do templo. E aí, irmãos, é justamente o que o inimigo ele faz conosco. Toda vez que ele vê que há um avivamento no povo de Deus, que o povo de Deus está se voltando para a palavra, para as coisas de Deus, o inimigo fica furioso. E foi o que aconteceu aqui. Os judeus passaram a se voltar para a palavra de Deus, passaram a se voltar para a obra de Deus. E nessa que eles passaram a se voltar, o inimigo ficou furioso. O inimigo não teve nenhum prazer que isso acontecesse.
E é o que acontece nos nossos dias. O inimigo não quer ver, ele não tem prazer que nós nos dediquemos à obra de Deus, façamos a obra de Deus. Toda vez que isso acontece, o inimigo fica furioso e ele tenta nos impedir, ele tenta nos barrar. Essa é a ação do inimigo. E foi o que aconteceu com eles. Eles voltaram, lançaram os alicerces, reconstruíram o altar, fizeram sacrifícios e o inimigo se levantou. Esdras 4:1, capítulo 4, versículo 1. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Irmãos, a Bíblia deixa claro que eles eram adversários do povo de Deus. Quem eram esses? Esses aqui eram os samaritanos. Os samaritanos, eles sempre foram um povo que, embora estivessem próximos do povo de Deus, eles sempre foram adversários do povo de Deus. E é através dos samaritanos que começa o tal do sincretismo religioso. E o povo de Israel, os judeus, muitas vezes pecaram por conta da influência que os samaritanos exerciam sobre eles, que era justamente o de ter mais de um Deus. Então aqui no versículo 1 já deixa bem claro que esse povo era adversário do povo de Deus. E o inimigo, a Bíblia vai dizer que ele é o nosso adversário. Essa palavra diabo, ela significa que do grego significa diabolos, é adversário. O diabo, ele é o nosso adversário. E todas as vezes que nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, ele vai se levantar. E uma das estratégias do inimigo, irmãos, é justamente a estratégia de querer estar junto, que foi o que eles tentaram. Deixa-nos edificar convosco. Esse povo aqui, que eram os samaritanos, eles tinham esse sincretismo. O que é o sincretismo religioso? O sincretismo é quando há uma mistura de religiões, há uma mistura de deuses. E os samaritanos, eles tinham isso. O que aconteceu com o povo, com os samaritanos? Quando eles foram a nação da Assíria, os assírios, o que eles faziam? Os assírios e os babilônios também faziam isso. Isso era uma estratégia bélica, militar. Os samaritanos, os assírios e os babilônios, todas as vezes que eles entravam numa batalha e eles queriam conquistar uma terra, eles tiravam aqueles povos daquela terra, levavam esses povos para outras terras com outros povos, e no lugar daquela terra que eles conquistaram, eles traziam outros povos. Isso era uma estratégia militar, bélica. Por que você tira a pessoa da terra dela, que foi o que os babilônios fizeram com os judeus, o reino do sul, e que os assírios fizeram com o reino do norte? Por que eles faziam isso? Porque quando você tira a pessoa da terra dela, você tira a identidade dela. A pessoa, ela fica sem identidade. Ela se sente fragilizada. E quando você insere essa pessoa numa outra terra, numa outra nação, você também faz com que essa pessoa perca essa noção de cultura. Porque o que muitas vezes faz com que nós nos identifiquemos é a nossa cultura. Quando você vai, um exemplo bem simples, quando você é de um estado da nação, por exemplo, quando você é um carioca, lá do Rio de Janeiro, e você vem para São Paulo,
você tem um impacto no choque das culturas. Porque os costumes, os hábitos do carioca é um, o do paulista é outro. Quando você vai para a Bahia, ou você sai daqui de São Paulo e vai morar na Bahia, você tem um choque de culturas. Porque lá tem um hábito e aqui é outro. E uma série de influências. O tempo, a condição climática, a alimentação e até mesmo questões religiosas. Quando você muda até mesmo de estado, você tem um impacto na questão de religião. Porque muitas vezes determinada religião é mais forte em determinado estado. E aquilo acaba tendo uma influência nas pessoas que estão naquele local. E isso já era feito nessa época. Quando a Assíria conquista o Reino do Norte, eles fazem isso. Eles tiram ele daquela nação, você perde a identidade e coloca numa outra nação, porque você fica com uma certa desestabilidade. E era isso que os assírios faziam. Vamos ler isso lá no segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 24. Segundo Reis 17, 24. Segundo livro dos Reis 17, 24, diz assim: E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Ramate, e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. Foram o que eles fizeram. Colocaram os samaritanos, os assírios, quando eles conquistaram o Reino do Norte, quem eles colocaram no Reino do Norte? Os samaritanos. Eles conquistaram, os assírios conquistaram o Reino do Norte, dos judeus, e levaram para lá os samaritanos. E pegaram os israelitas do Reino do Norte e levaram para a Síria. E aqui eles colocam outras nações também que eles faziam essa troca. Isso era uma estratégia deles. E os samaritanos tinham essa cultura. Qual cultura? De terem tanto o Deus de Israel como outros deuses. Isso era uma prática dos samaritanos. É daí que vem o tal do sincretismo, essa mistura de religiões. Segundo Reis 17, 41. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 41. Eu vou ler. Assim, estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Os samaritanos temiam ao Senhor e serviam as suas imagens. E a Bíblia diz que eles fazem isso até ao dia de hoje. Mas os samaritanos ainda existem hoje? Existem. No último censo feito em Israel, diz que em 2003 havia 650 samaritanos em Israel e na Cisjordânia. 650 ainda existem. E quando os samaritanos, aqui em Esdras, capítulo 4, versículo 1, chegam para os judeus e dizem assim, deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus. Quando eles fazem essa proposta para os judeus, eles estão tentando se misturar, fazer esse sincretismo. E irmãos, infelizmente ou felizmente, essa prática de mistura de religiões, esse sincretismo, ele não dá certo. E, na verdade, isso é uma estratégia para o estabelecimento do anticristo. Quando se coloca esse sincretismo religioso, ele faz com que haja uma perda de identidade. E é essa estratégia que o inimigo tem tentado fazer para que não haja o avivamento da igreja. Qual estratégia?
a de que nós tenhamos influências externas no nosso meio. Toda vez que a gente permite que se haja uma mistura daquilo que é mundano com daquilo que está no mundo com aquilo que são as coisas de Deus, toda vez que essa mistura acontece, o povo de Deus, ele passa a perder a sua identidade. O avivamento, ele não produz o seu resultado. Essa é uma estratégia do inimigo. Fazer com que nós tenhamos essas influências externas, tenhamos esse sincretismo e nos distanciamos de Deus. E hoje, irmãos, há esse tipo de pessoa na igreja que querem viver esse sincretismo. E aí o avivamento não vem. Querem servir a Deus e a outros deuses. Então eu quero estar aqui na igreja, servindo a Deus, mas eu quero também servir a outros deuses. Isso é o sincretismo. O avivamento não vai vir. O que acontece? Essas pessoas que estão na igreja, que querem servir a outros deuses, mas ao mesmo tempo querem servir a Deus, elas são como os samaritanos. Elas não pertencem de fato ao povo de Deus. E isso a gente vai ver, vai encontrar isso na igreja nos nossos dias. E aí, o modo de vida que os samaritanos viviam foi justamente o que fez com que Israel fosse levado para o cativeiro babilônio. Era esse sincretismo. Era viver uma vida dúbia. Olha só, irmãos, os judeus, antes do cativeiro, o que eles faziam? Eles iam ao templo de Tofete, que era o lixão que tinha em Jerusalém. Eles sacrificavam seus filhos ao deus Moloque, que era o que faziam também os samaritanos, e eles faziam sacrifícios à rainha dos céus, que era a deusa Azera. Todas essas práticas eram práticas dos samaritanos, que queriam servir a Deus e ao mesmo tempo aos outros deuses. E quando o povo de Deus quer ter essa vida dúbia, o avivamento não vem. As coisas não acontecem. E foi o que aconteceu com o povo judeu. A Bíblia deixa bem claro, irmãos, que não há comunhão entre as luzes e as trevas. Paulo diz em 2 Coríntios 6,14. Aí os irmãos podem dizer o seguinte: mas aí, irmão Ivan, a gente vai ter que se isolar do mundo, porque não tem como não haver essa mistura. A gente vai ter que ter algum tipo de relacionamento com as coisas do mundo. E mundo, a gente está falando do sistema governado por Satanás. Não relacionamento com o mundo como sociedade. Como sociedade, normal, nós teremos o relacionamento. Mas essa ideia de que nós temos que nos isolar do mundo é uma ideia errada. Isso não é assim. Nós temos sim que ter um relacionamento com o mundo social, normal. Só que o que nós não podemos fazer é nos influenciar por aquilo, querer imitar aquilo. Esse é o problema. Quando o povo de Deus, que tem a sua cultura, que tem a sua característica, quer imitar. Ele se deixa ser influenciado. E nós temos que, na verdade, influenciar. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, ele deixa isso, irmãos, muito bem claro. Que de forma alguma nós temos que nos isolar do mundo social. Pelo contrário, olha o que Paulo diz. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. É o que Paulo está dizendo.
Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Sabe o que Paulo traz? Traz a ideia de que nós temos que nos relacionar com as pessoas do mundo. Obrigado. Nós temos que nos relacionar com as pessoas do mundo, mas nós não temos que nos relacionar com aquele que se diz ser irmão, mas na verdade é um avarento, um roubador, idólatra. Esse sim é o que o apóstolo Paulo diz para que nós nos afastemos. Que se diz irmão, que se diz da mesma fé, mas na verdade não é. É um roubador, é um avarento, é um idólatra, pratica esse sincretismo, um pé na igreja e outro no mundo. A esse, Paulo se dirige falando para nós nos afastarmos. E ele diz, olha, eu não estou falando em absoluto para vocês não saírem do mundo, não é isso, porque senão seria necessário que vocês saíssem do mundo. Vocês têm que continuar aí. Só que vocês não têm que se associar com aquele que se diz ser irmão, mas na verdade não é. Então era isso que os samaritanos queriam. Os samaritanos queriam se associar com o povo de Deus, se dizendo temer a Deus, mas na verdade eles não temiam. Eles adoravam a outros deuses. E o avivamento na igreja, irmãos, ele nunca vai vir enquanto houver essa mistura, esse sincretismo religioso. Pois bem, ainda no capítulo 4 de Esdras, no versículo 3 diz assim: porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Os judeus, irmãos, quando foram responder ao pedido dos samaritanos, os samaritanos pediram para reconstruir o templo juntamente com eles. Foi o pedido que os samaritanos fizeram. Deixa a gente fazer junto, porque a gente é do mesmo povo. A gente adora o mesmo Deus. Os judeus foram responder para eles. E quando os judeus vão responder, eles respondem dizendo o seguinte: Zorobabel, que era o governador, Jesua, que era o sacerdote, que na verdade aqui é Josué, e os outros chefes dos pais, os anciãos, os homens mais velhos ali, disseram o seguinte: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas só nós edificaremos ao Senhor, como nos ordenou o rei Ciro, o rei da Pérsia. Irmãos, nós não temos que nos associar, imitar o mundo, mas nós não podemos sair de lá. Esse sincretismo que a sociedade quer hoje, que é essa mistura de religião, ela é utopia. É uma realidade que está fora. Sempre vai haver divergências. Não tem como. Só que o cristão, ele pode muito bem minimizar e não ter um trato com ignorância, não ser uma pessoa rebelde. Ele pode minimizar isso, que foi o que aconteceu com os judeus. O que eles fizeram? Eles falaram: olha, não dá para fazer. Por quê? Porque o rei da Pérsia falou que era para a gente fazer. Não dá para todo mundo fazer. Então, olhem só. Os judeus não chamaram os samaritanos de cães. Lembram-se, lá na frente, Jesus vai falar para aquela mulher samaritana, porque os samaritanos
tinham essa ideia. O Jesus, quando vai se referir a ele, já traz uma palavra até um pouco mais dura para aquela mulher. Quando ela faz aquela analogia, ele compara os samaritanos com um cachorro, com cães. Aqui, o governador Zorobabel, Josué, o sacerdote, e os homens mais velhos, os anciãos, falaram assim, olha, não dá, porque o rei da Pérsia falou que era só a gente. Então eles não trataram os samaritanos com ignorância. Eles não trataram os samaritanos com dureza. Não chamaram eles de cães, não chamaram eles de ímpios, não chamaram eles de incrédulo. Pelo contrário, eles foram mais, minimizaram o problema ali com uma palavra mais temperada. E aí, irmãos, a gente aprende uma coisa aqui. Nós, o povo de Deus, temos que ter isso. Colossenses capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo diz que a nossa palavra ela deve ser temperada com sal. Na hora que a gente vai falar, a gente tem que ter essa moderação para poder, e Paulo ele vai dizer, inclusive, em Colossenses capítulo 4, versículo 6, que, na verdade, nós temos que ter essa palavra temperada com sal. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Então o cristão não pode, embora ele não queira se associar, toda vez que ele for ter algum tipo de posicionamento de que ele não queira se associar com um sincretismo, com outras religiões, ele tem que ter essa palavra temperada com sal. Ele tem que... Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então ele tem que ter esse tempero, né? E a gente está vivendo, irmãos, um tempo em que a comunicação virtual, nós temos que aprender a ter essa sabedoria no falar. Porque a gente vive numa sociedade que é uma sociedade audiovisual. Ela tem que ver e ouvir. E principalmente numa época dessa de fake news, a gente tem que ter esse cuidado, né, no tratar. E aqui, o que a gente também vê? Que prudência não significa covardia. Então, embora eles tenham sido prudentes ao falar, eles falaram o que deveria ser falado. Né? Eles falaram o que deveria ser falado. Então, não confundam isso. Ah, Ivan, então tem que ser covarde. Não. Covarde é uma coisa, prudente é outra. Né? É possível ser prudente sem ser covarde. Então, eles falaram o que deveria ser falado, mas falaram com prudência. Versículo 4 de Esdras, capítulo 4. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Mesmo os judeus falando para eles que não convinha reedificar o templo com os samaritanos não se contentaram com essa resposta. E aqui no versículo 4 que nós lemos, a Bíblia diz que eles debilitavam para os inquietar de edificar. Então, isso aqui, irmãos, é uma estratégia do inimigo. O inimigo, ele tenta se associar, que é fazer essa mistura, para que nós não venhamos servir ao único Deus. Ele tenta fazer essa associação, só que quando ele não consegue, ele tem outras estratégias. Qual que era essa outra estratégia dele? A estratégia de inquietar o povo, de fazer com que eles, essa palavra aqui, debilitar as mãos, é irritar, é fragilizar.
Então os samaritanos não se contentaram com a resposta de que eles não poderiam reedificar o templo sozinhos. Aí eles começaram a fazer o quê? A irritar, a debilitar eles, a fazer com que eles ficassem descontrolados. E aí, se eles descontrolados, como que eles iam ficar? Inquietos. Essa é uma estratégia do inimigo. O inimigo, que a Bíblia diz que ele é o nosso adversário, essa palavra diabo é adversário, ele tenta sempre tirar a nossa paz, sempre nos inquietar. E toda vez que a gente se dispor a fazer alguma coisa para Deus, ele vai querer nos inquietar, tirar a nossa paz, tirar o nosso sossego. É uma estratégia do inimigo. A Bíblia não fala o que os samaritanos faziam para irritar eles, para deixar eles inquietos. Ela não vai falar. Mas, segundo alguns comentaristas, era uma estratégia, acontece hoje, até hoje em dia. O que o inimigo faz numa guerra? Numa guerra, e até mesmo, seja numa guerra militar mesmo, ou seja num confronto entre polícia e bandido. Eles usam uma estratégia para poder você inquietar o inimigo através dos tiros de inquietação. O que seria isso? Ele pode não estar vendo o inimigo, a quem está confrontando, mas ele começa a disparar tiros a esmo, para o alto, para qualquer lugar, só para falar para o inimigo que está do outro lado, pensar que o seu adversário tem muita munição, tem recursos para poder combater ele. E aquilo vai inquietando ele psicologicamente. É o que eles chamam de tiro de inquietação. Isso acontece tanto num confronto entre exércitos, e isso também acontece no confronto entre polícia e bandido. Muitas vezes o policial, ele já está mais preparado, ele sabe mais disso. Ele pode não estar vendo o bandido. Ele começa a disparar alguns tiros a esmo, para o alto, justamente para poder tentar intimidar. Muitos bandidos também fazem isso quando vão fazer esses assaltos grandes em carro forte, em agências bancárias no interior de São Paulo, e eles provocam aquele terror, né? Começam a disparar tiros e as viaturas que estão ali próximas nem se aproximam. Por quê? Porque você mexe com o psicológico. Aqui o inimigo também trabalha dessa forma. Ele tenta inquietar. E, irmãos, se a gente não tomar cuidado com as notícias que a gente fica se expondo, por exemplo, esses jornalismos que gostam de sensibilizar, a gente acaba perdendo a nossa paz, a nossa estrutura emocional. Porque muitas vezes esse tipo de jornalismo que só fala de sangue, morte, você está ali, você se expõe àquilo, e na verdade aquilo vai só fragilizando e você só começa a pensar coisa ruim. Realmente não está bom, realmente a coisa está ruim, realmente tem muita gente morrendo, realmente a criminalidade está horrível, estão roubando todo mundo, e aí você não quer nem sair de casa, né? Você vai sair cuidado, vão te roubar, cuidado com o ladrão, bala perdida, olha, roubaram fulano, olha. Então você vê desgraça em tudo. Então, esse tipo de jornalismo, né, você tem que tomar cuidado porque ele só tira a nossa paz, só deixa a gente inquietos, né? A gente fica inquieto, sem paz, e é isso que o inimigo tenta fazer, e é isso que o inimigo está fazendo com eles. Essa é uma estratégia do inimigo, querer tirar a nossa paz. Então, toda vez, irmãos, que a gente se dispor para um avivamento, a buscar a Deus, que a gente estiver se aproximando de Deus, o inimigo vai usar essa estratégia de tirar a nossa paz. Como? De várias formas. Ele usa pessoas, ele usa notícias, ele usa
tudo o que ele puder. A Bíblia diz, irmãos, que ele trabalha de dia e de noite, o nosso adversário. Ele não cansa. Ele não é que nem a gente que precisa descansar, precisa dormir, não. A Bíblia diz que ele trabalha de dia e de noite para tirar a nossa paz. E, irmãos, cuidado. Não pensem que nós somos mais fortes do que o inimigo. Nós não somos mais fortes do que o inimigo. Ah, não, Ivan, não. A Bíblia diz no Salmo 8, o verso 4 e 5, que nós somos feitos pouco menos do que os seres celestiais. Nós somos menores do que os seres celestiais. Então os demônios, o diabo, nós somos menores do que eles. Agora, quando é que a gente é maior do que o inimigo? Na verdade é quando nós estamos em Cristo. O apóstolo João, em 1 João 4,4, ele diz que maior é o que está conosco. Então não se julgue uma pessoa forte, uma pessoa... Não, né? Teve o pastor Serafim, lá do Belém, ele conta uma história que tinha um obreiro, um pastor, né? Numa convenção, disse que numa reunião lá com os membros da igreja, com os obreiros, ele falou assim: ó, irmãos, o meu nível espiritual está tão alto, que se eu deitar com uma mulher, não acontece nada. Né? O nível de espiritual dele. 6 meses depois, ele deitou com a mulher e aconteceu tudo. Então, a carne é fraca. Nós somos menores do que os seres celestiais, que os anjos e os demônios. Mas quando nós estamos em Cristo, maior é o que está conosco, que é Cristo. Então o inimigo ele usa essa estratégia para nos fragilizar, para fazer com que nós fiquemos inquietos. E aí a gente, consequentemente, vai perder a nossa paz. Versículo 5. Esdras 4, 5. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao rei Dario, rei da Pérsia. O que eles tentaram agora? Os samaritanos. Usar a influência política. E alugaram contra eles conselheiros. O que é alugar? Pagaram. Propina. Eles compraram, alugaram conselheiros para frustrar o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. E o inimigo, irmãos, ele é tão sujo que ele trabalha de dia e de noite. Aqui o que eles fizeram? Tentaram usar a influência política deles para fazer com que destruísse o povo de Deus. Nos dias de hoje também não é diferente. O inimigo, que trabalha de dia e de noite, ele tenta usar todas as formas para destruir o povo de Deus. E ele pode usar a influência política dele. Deus, ele sabe disso, que o inimigo pode usar a influência política dele, os governantes. E aí, quando a gente vê na história, a gente vai ver que Deus, ele sempre também teve esse cuidado de usar o poder político para poder preservar o seu povo. Quando nós vemos, quando Daniel ocupava uma posição de destaque na corte do rei Nabucodonosor, durante quase todo o período do cativeiro, né, Nabucodonosor, o do rei Dario e de outros reis, porque Daniel ele ficou ali no reinado durante quase 20 anos, ocupando reinos, né, mudava o rei, Daniel era uma espécie de ministro ali, era o cuidado de Deus para preservar o povo dele. Então Deus colocou Daniel lá num cargo político para que o povo dele fosse preservado. Quando a gente vê a rainha Ester no palácio real, no palácio persa,
com os medos e os persas, para impedir a destruição do povo de Deus. Então Deus, ele sabe disso, que isso vai acontecer na história. Ele sempre usou também o poder político para preservar o seu povo, e nos dias de hoje também não é diferente. Nós somos cidadãos dos céus, mas também nós somos cidadãos da terra. E o poder político, ele muitas vezes é usado para poder destruir o povo de Deus. E a gente também tem que ter esse cuidado. Sinceramente, irmãos, quando eu vejo a pessoa que o nosso presidente quando eu vejo ali o comportamento, a fala, o tipo de opinião, muitas vezes, que ele tem. Mas, quando eu vejo o que ele tem feito para os cristãos, eu consigo só enxergar isso, que é uma espécie de Ciro. É uma espécie de Ciro. Deus usando ele ali, por quê? Não é uma pessoa que serve a Deus, não é? Ele não é evangélico. Ele tem outra religião. Ele não é uma pessoa que serve, que era o Ciro. Ciro não era do povo de Deus. E a Bíblia vai chamar ele de meu ungido. Deus chama ele de meu ungido. Por que meu ungido? Porque Deus usou ele para um cargo político para preservar o povo dele num período da história específico. Então, não é evangélico, tem comportamentos promíscuos, sempre teve, isso ele mesmo fala, mas que nesse momento tem barrado muita coisa que dos valores dos cristãos, ele tem barrado. É Deus usando o poder político para preservar o povo dele num período da história da sociedade, da humanidade, né? Então, eu só consigo ver isso. E Deus, ele usa isso. Agora, o governador, quem era o governador aqui? Era Zorobabel. Ele teve cometeu um erro aqui, irmãos. Os samaritanos pagaram propina, corrupção, para poder fazer com que o povo parasse. Para frustrar o plano. E eles conseguiram, viu, irmãos? Deu certo, o povo parou realmente de reconstruir o templo. E aí, sob o reinado de Assuero, Esdras 4:6. E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Aqui Assuero não é o nome do governante. Assuero é um título como Faraó. Faraó, nós sabemos que não é nome, é título. Assuero também não é nome, é título. E durante o reinado de Assuero, quem era esse rei aqui? Era Cambises, que era o filho de Ciro. Então o rei Ciro, o rei da Pérsia, foi o que permitiu que os judeus voltassem da Babilônia para a sua terra. Depois do reinado de Ciro, quem entra? Entra o filho dele, Cambises. E depois vai entrar outro filho de Ciro, que era Cambises II. Esse aqui era Cambises I, que a Bíblia diz que E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma carta de acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. O que os inimigos fizeram? Os inimigos, irmãos, eles começaram a falar mentiras. Ele tenta subornar, pagou lá propina para tentar inquietar o povo parar, não conseguiram. Eles tinham tentado se infiltrar no meio do povo de Deus, falando que ia fazer a obra junto, mas não tem como, esse sincretismo, essas misturas, não conseguiram. Agora o que eles usam? Eles usam da mentira. Nesse reinado de Cambises, que era o filho de Ciro, eles escreveram uma carta com uma série de acusações, acusando o povo de Deus. E mandaram isso para Cambises.
Tem um erro aqui, que nós como povo de Deus, quando nós estamos na busca desse avivamento, o inimigo vai querer fazer isso com a gente. Ele vai querer que a gente se misture, o santo com o profano. Ele vai querer nos inquietar, tirar a nossa paz. Ele vai querer fazer com que a gente, através de poderes políticos, de todas as formas ele vai tentar interromper a nossa obra. Só que a gente, como cidadãos, tanto dos céus como da terra, temos que fazer a nossa parte. Tem um erro aqui que Zorobabel, quem era Zorobabel? Quem estava governando politicamente Israel nessa época? Era justamente Zorobabel. Quando o rei Ciro, quando eles falam para parar a reconstrução, o governador, que era Zorobabel, ele tinha que ter feito um apelo, ele tinha que ter chegado diante tanto dos samaritanos, desses que se juntaram, e ter falado o seguinte. Vamos ler lá Daniel capítulo 6, versículo 15. Ele deveria ter feito valer o decreto do Ciro, rei da Pérsia. Daniel capítulo 6, versículo 15. Por quê? Porque a palavra do rei da Pérsia, o edito dele, não se revogava. E ele, como governador, deveria saber disso. 6 e 15 de Daniel. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Se o rei Ciro, que era um rei persa, tinha determinado que o povo de Israel, os judeus, deveriam voltar para a sua cidade, para a sua terra natal, e reconstruir os muros, reconstruir o templo e reconstruir o altar, isso deveria ter sido cumprido. E Zorobabel, que era o governador, diante da acusação que sofreu, não falou nada. Não fez com o seu papel como cidadão mesmo. Fala, olha, espera aí, é uma determinação do rei Ciro. Isso não pode se revogar. O rei da Pérsia. Mas não, ele não fez isso. Então o adversário, irmãos, descontente com todas as suas estratégias, o que ele fez? Mentiu. Ele começou a mentir contra o povo de Deus. Vamos ver lá? Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4, versículo 6. Versículo 7. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia, e Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e da língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes nesta maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, o Sinzai, o escrivão e os outros da sua companhia, Dinaitas e Arfaquitas, Tarbelitas, Afarzitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Devaitas, Elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio, e em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. O inimigo, irmãos, ele usa essa estratégia que é a da meia-verdade. E aí, irmãos, meia-verdade é uma mentira inteira. Não tem meia-verdade.
Eles disseram, versículo 15, de Esdras 4, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberá que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Versículo 17. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Senzai, o escrivão, e aos mais da sua companhia, que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio. Versículo 18. A carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim. Verso 19. E ordenando-o eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar. Irmãos, na carta eles falaram, olha, rei, busca no livro das crônicas, que você vai ver que esse povo é um povo rebelde, os judeus. E sabe o que eles querem? Eles querem parar de pagar imposto. O que o rei fez? Vou buscar, foi lá no livro das crônicas e achou. E realmente tinha. Nas crônicas consta que Nabucodonosor destruiu Jerusalém porque o rei Zedequias o traiu passando a fazer aliança com o Egito. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, destruiu Jerusalém porque o rei dos judeus, o rei de Israel, que era Zedequias na época, traiu ele e fez aliança com o Egito. Então estava nas crônicas, ele achou. Era verdade o que eles estavam falando, mas era uma meia-verdade. Era verdade que eles iam reconstruir os templos e ocupar a cidade? Era verdade. Era verdade que eles foram um povo rebelde? Era verdade. Porém, não era verdade que eles iam parar de pagar imposto. Não era verdade que o que eles queriam pagarão os direitos, os tributos e as rendas. E assim vai danificar a cidade do rei, as fazendas do rei. Isso não era verdade. Então, irmãos, essa é uma estratégia do inimigo, contar meias verdades. E nós, irmãos, que estamos vivendo numa época que a sociedade está refém do audiovisual, da imagem, né, disso aqui, né, tem muita fake news. E a gente, como povo de Deus, primeiro, tem que tomar cuidado com fake news. Esse negócio da gente receber mensagem no celular e já ir passando para frente. Ou até mesmo uma conversa de um irmão ou de outro. Você está sabendo lá que o irmão, ele está meio... Opa, mas peraí, mas o que aconteceu? Como que foi? Porque às vezes as pessoas elas falam uma parte da história e a gente nem quer saber o resto. Já faz um julgamento, já fala que a pessoa não presta e que a pessoa é aquilo, mas a gente não sabe da conversa toda. E, na verdade, irmão, nem precisa saber. A gente tem que parar com isso. A pior coisa que tem no povo de Deus é o disse e não me disse. Aí disse e não me disse. E aí a gente acaba comprometendo a imagem de uma pessoa sem ter toda a história. Então, o inimigo ele usou do espetáculo. Ele usou do espetáculo e quis fazer um espetacularizar. E é isso que o inimigo usa hoje, para fazer com que o povo de Deus não tenha um avivamento. Ele quer espetacularizar tudo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Uma característica de quem não investiga as coisas, o salmista diz no Salmo número 10, é do ímpio. Vamos ler Salmo 10, verso 4. Salmo 10, verso 4 diz assim: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga,
Todas as suas cogitações são: não há Deus. O ímpio que não investiga. O cristão, ele tem que ter essa característica de investigar antes de qualquer posição. Para ele não ficar fazendo um falso julgamento. Irmãos, essa foi a estratégia do inimigo. Falar mentiras contra o povo de Deus. E toda vez que um avivamento começar a ocorrer, mentiras começarão a quererem ser levantadas para poder fazer com que haja um esfriamento, para fazer com que a gente desista, pare de buscar a Deus. No versículo 20, quando ele foi buscar no livro das crônicas, Artaxerxes, ele encontrou no livro das crônicas que o povo de Israel, Esdras 4:20, também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar. Quem eram esses reis poderosos? Salomão e Davi, que é do primeiro templo. Aqui nessa reconstrução é a reconstrução do segundo templo. E ele encontrou nas crônicas que lá também tinha tido reis poderosos. E ele continua. Versículo 21. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardar-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Verso 23 de Esdras 4. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum, e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém. Pegaram a carta do rei Artaxerxes, onde determinava a paralisação da reconstrução do templo, foram apressadamente para Jerusalém, a quem? Aos judeus, e o impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Irmãos, o inimigo, ele é violento. Ele veio matar, roubar e destruir. Quando ele mata, essa palavra matar significa que ele age com violência. Ele age com truculência. Ele não brinca para querer destruir o povo de Deus. Então, nesse avivamento que a gente busca, não espere que o inimigo ele vai se levantar com coisinha simples, não. Ele quer ceifar vidas, ele quer destruir casamentos, ele quer destruir famílias, ele quer destruir tudo. Ele não vem para brincadeira. O inimigo, ele agiu aqui, o inimigo, o adversário, ele agiu como? Com violência, né? E aqui, irmãos, a Bíblia diz, versículo 24, e é aqui que a gente acaba a aula de hoje. O verso 24. Então, cessou a obra da casa de Deus. A gente para a lição de hoje num momento triste. Por quê? Porque a obra, de fato, parou. Parou a obra. O inimigo, ele foi, até que ele conseguiu o que ele queria. Ele falou, não, a gente é do povo de Deus também, deixa a gente ficar com vocês. O povo judeu, não é do povo de Deus. O rei Ciro falou que era para a gente fazer sozinho. Depois ele foi lá e pagou suborno para o rei. Deu uma propina lá para o pessoal para falar no ouvido do rei. Não deu certo. Depois eles fizeram uma carta com mentira, que o inimigo vai fazer, vai começar a inventar coisa, meia verdade, mentira inteira. Contou a carta ali. Foram investigar, realmente, tinha umas meias verdades. E aí o povo... Então, num avivamento, irmãos, a gente tem que estar preparado para isso. O inimigo vai se levantar. Não é algo fácil. Não é algo que se conquista assim. Não. É a força mesmo.
E depois que eles param, o que acontece? Eles param de reconstruir o templo, voltaram para a terra. Aí cada um faz o quê? Aí entra o profeta Ageu, capítulo 1. Cada um vai para a sua casa e falou, olha, esse negócio aí da obra de Deus, isso aí, não tem negócio da obra de Deus, isso é coisa para... Não, fazer a obra de Deus nada, vou arrumar a minha casa. Aí o profeta Ageu entra, Ageu capítulo 1, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O comentarista da revista, ele fala, Eurico Bergsten, em 16 anos, em 15 anos. A Bíblia de Estudo Pentecostal fala em 16 anos a obra parada. Já o comentarista bíblico Edward Riesen e Frank Klassen dizem que, na verdade, foram 7 anos que a obra ficou embargada. Então há essa discussão quanto ao tempo em que a obra ficou parada. A Bíblia de Estudo Pentecostal fala 16, o comentarista fala 15, e esses comentaristas da Bíblia que organizaram a Bíblia em ordem cronológica falam em 7. Por quê? Porque ele entende que em 529 a.C. foi o primeiro ano do reinado de Cambiases, que é esse Cambiases aqui, onde foi parada a obra. A obra ficou parada até a retomada, que foi em 522 a.C. Então ele entende que de 529 a 522, ou seja, 7 anos, ele entende que ela ficou embargada. Então a obra foi embargada. Irmãos, que seja 7 ou que seja 15. Só que o povo de Deus sempre ficava, olha, e era o Deus falando com eles através da boca do profeta Ageu. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Passava 1 ano, passava 2 anos, passava 3 anos, passava 4 anos, passavam 5 anos. Não veio o tempo, não veio o tempo, não veio o tempo. Aí veio a palavra do Senhor pela boca do profeta Ageu, dizendo, é tempo de habitares nas vossas casas estucadas, e esta casa de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais pouco, muito, plantam muito, recolhem pouco, mas não vos fartais, bebei, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração nos vossos caminhos. E aí Deus usa a boca do profeta Ageu para animar o povo. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando eu trouxesse para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta. Irmãos, quando o povo de Deus, porque aquilo que a gente dá prioridade é aquilo que a gente ama. O que a gente prioriza é o que está domando o nosso coração. Se você prioriza tal coisa, é porque aquilo ocupa um espaço maior no seu coração. Então, todas as vezes que o povo de Deus abandona a obra de Deus, aqueles abandonaram a obra, embargou. E para eles nunca voltava o tempo. Deu 5 anos, deu 6 anos, deu 7 anos, deu 8 anos. Alguns entendem que foi 15 anos parado, nunca voltava o tempo de fazer nada. E Deus fala para eles, olha, sabe por que vocês plantam muito e recolhem pouco? Porque vocês não querem saber. Sabe por que vocês bebem e não se saciam? E isso, irmãos, é o que acontece com o povo de Deus. O povo de Deus, quando ele tenta se associar com os samaritanos, que são os ímpios do mundo, ou na verdade os falsos irmãos, que se diz crente, mas quer viver uma vida, um pé na igreja e outra no mundo, quando o cristão ele quer fazer isso, ele vai tentar preencher a sua alma, o seu coração, com as coisas desse mundo. E ele nunca se sacia. Ele viaja, ele passeia, ele faz faculdade, ele compra carro, compra casa, compra tudo. Mas quando o cristão ele abandona a obra de Deus, parece que nada sacia ele. E nada vai saciar realmente ele. Por quê? Porque os valores do cristão,
eles são contrários do mundo. Nós entendemos que você ser rico, não é você ser rico só de bens materiais, é você ser rico da presença de Deus. Nós entendemos que uma vida que tenha sentido é uma vida que você se dedica a Deus, uma vida de temor a Deus. Então era o que acontecia com eles. E olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Todas as vezes que você trabalha para Deus, Deus está trabalhando para você. É como acho que o irmão Marcos, presbítero Marcos, fala aqui, né, que Deus não deve nada para ninguém. Também fala, né? Não deve, irmãos. Se você fizer alguma, você servir um copo com água aqui, na obra de Deus, na casa de Deus, Deus ele vai abençoar. Deus ele vai fazer. E aqui era como o povo judeu estava vivendo. Cada um estava arrumando a sua casa. Esqueceram da casa de Deus. E Deus falou, olha, por isso que vocês recebem o salário, mas parece que não dá para nada. Né? Por quê? Porque vocês abandonaram a minha casa. Amém? Na próxima aula, a gente vai ver sobre o recomeço da reconstrução. Mas essa aula a gente vai parar com a obra embargada mesmo. Amém? Vamos... O hino 107? 107? Tá, 107. Os irmãos, não sei se os irmãos conhecem, também tem o 137. Vê aí se os irmãos conhecem esse. 137, ele tem uma... É, isso. Vamos. Parar isso aqui porque...